Então, gente, agora está aqui no nosso ambiente de programação, a gente já pode começar a fazer o nosso programa. Mais uma vez, eu já fiz aqui o código para poupar um pouco de tempo, mas o código em si é bem simples, ok? Não tem muito mistério. A grande questão aqui é mais na parte do tratamento dos dados que a gente vai pedir para o nosso usuário entrar. A primeira linha de código que eu fiz aqui foi um import de uma fila de prioridade, de um heap de prioridade. Basicamente, isso aqui é um utilitário, tá? Que a gente vai usar para facilitar a parte de organizar a nossa lista. Se você não tiver um import fácil do heap de prioridade assim, na sua linguagem de programação, em Python isso aqui vem por padrão, você não precisa instalar nada, ok? Se você não tiver essa facilidade na sua linguagem de programação, basta que você tenha alguma forma de manter uma lista organizada, certo? Não tem nenhum problema em usar outra estrutura de dados ou enfim, o que você preferir. Então, basicamente, ele vai servir para manter a nossa lista de reservas organizada por tempo crescente de horário de término das reuniões, certo? Que nem a gente tinha começado anteriormente. Então, tudo bem, a gente pode fazer esse import. E o que a gente vai ter aqui agora é um dicionário, certo? Em Python. Ou você pode usar uma matriz. Eu vou usar o dicionário porque eu acho que fica mais fácil de ler o código quando a gente tem as chaves que não necessariamente são numéricas, ok? Então, mas basicamente aqui você vai ter um dicionário que vai conter uma lista para cada dia da semana, certo? Como eu estou aqui rodando sozinho, eu não vou botar o dicionário tão grande assim, porque quando a gente tentar entrar com os valores, eu ia perder muito tempo, certo? Então, eu vou usar apenas 2 dias, mas o que valer para esses 2 dias aqui vai valer para esse dicionário maior aqui, tá? Que vocês precisarem fazer. Então, eu vou rodar só para segunda e terça, porque vai ficar mais fácil ali na hora de rodar, certo? Então, aqui começa a parte importante do nosso algoritmo. A gente precisa de um horário de funcionamento, um intervalo em que as reuniões podem ser marcadas, ok? Aqui eu coloquei de 9 às 17 e tem um detalhe, eu não coloquei um horário de almoço aqui, tá? Eu não coloquei um intervalo proibido. Você pode colocar um intervalo proibido, não tem nenhum problema, só que você vai ter que tomar cuidado um pouco mais para frente que o nosso código, ok? Eu não coloquei porque basicamente é uma introdução trivial. Se colocar mais um intervalo aqui, você só vai aumentar a quantidade de checagens que você vai fazer ali embaixo, ok? Ok. Aqui nós temos uma lista que vai guardar os horários que forem recusados por serem inválidos, ok? Então o que é um horário inválido? Então digamos aqui que o nosso funcionamento começa às 9 e termina às 17. Se eu tentar marcar uma reunião que acaba depois das 17 horas, ou então que começa depois das 17 horas, o que vai acontecer é basicamente que a gente vai recusar essa reunião, certo? Porque ela tem um horário inválido. Aqui, se você tivesse um horário de almoço, e por exemplo, o horário de almoço fosse entre meio-dia e 1 hora, e uma reunião tentasse terminar depois de meio-dia ou tentasse começar depois do meio-dia, você também precisaria fazer esse teste para esse horário proibido, certo? Então, ok. O que eu fiz aqui também? Eu fiz aqui uma função bem simples para converter o horário de texto para um número real, certo? O que eu fiz aqui? Basicamente, estou pegando um horário no tipo assim, 9, 2.30, que seria 9h30, certo? Estou separando o 9, que vai ser a minha hora, e os minutos, certo? Depois disso, eu converto minha hora para float, converto meu minuto para float e divido por 60, certo? Então, por exemplo, se for 30 minutos aqui, vai ficar 30 dividido por 60, vai dar 0,5, certo? Então, 9 horas e meia seria 9,5 aqui no nosso cálculo. Isso basicamente vai servir para a gente poder organizar os nossos horários, tá? Depois eu estou arredondando para duas casas de precisão, ok? Os dois últimos dígitos considerativos. Então, ok, como é que a gente procede a partir daqui? Isso aqui vai servir para a gente se a gente for fazer as entradas manualmente, tá? Então, eu fiz a entrada aqui de duas formas. Manualmente, como se o nosso usuário fosse digitar para a gente, certo? E fixado já, tudo bem? Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu fiz manualmente, certo? Só que isso aqui, se eu ficar digitando isso aqui, eu vou perder um tempo, não quero cortar o vídeo. Porque, de toda forma, se eu tiver que cortar o vídeo para poder editar tudo, é mais fácil já usar o dicionário pronto, né? Então, se você for, que é mais provável, fazer manualmente, como é que seu usuário digitaria? Você pediria para ele colocar quais são os dias da semana que ele quer, certo? Então, aqui a gente vai usar essa parte aqui do nosso dicionário, a chave do nosso dicionário. E o que acontece? Aqui nós vamos estar rodando para segunda e terça.
Se a sua sala de reunião rodar de segunda a sexta, de segunda a sábado, então, digamos que ela funcione todos os dias, de segunda a domingo, ele vai percorrer todos os dias da semana, certo? Então aqui o que a gente está fazendo aqui é assumindo que, por exemplo, no último dia da semana passada, todos os pedidos para essa semana atual foram feitos, ok? E aí alguém vai digitar isso, alguém vai entrar com esses pedidos aqui em algum lugar. Então tudo bem. O que acontece? Enquanto o nosso usuário não tiver terminado de digitar, a gente vai rodar o loop aqui para ele conseguir ir editando horário por horário, certo? Aqui é claro que eu fiz de uma forma bem ingênua, certo? Porque a gente está trabalhando aqui em Python, não estou realmente me preocupando muito como eu faria isso num sistema, por exemplo, de um site ou de um aplicativo, tá? Mas basicamente o usuário vai poder digitar quantos horários ele quiser. Vocês podem fazer isso da forma como vocês mais preferirem. Eu usei aqui um simples while só para demonstrar o loop funcionando, ok? E ele vai digitar 3 informações para a gente, certo? O início da reunião, o horário de início da reunião, o horário de fim da reunião e a equipe que fez o pedido, certo? E nós vamos separar essas informações do input dele. Se você estiver trabalhando com uma aplicação, provavelmente você vai pegar isso aqui de um formulário, tá? Então, ok. O que nós vamos fazer aqui? Aqui eu fiz por conveniência, para a gente poder apresentar no final depois, uma string que representa o pedido de forma resumida, certo? Então, basicamente, uma string que tem a equipe, o início e o fim da reunião. Se você estiver fazendo um aplicativo, talvez seja mais fácil simplesmente guardar isso aqui como um ID único do pedido, enfim, da forma como vocês preferirem, ok? Então, tudo bem. Aqui a gente está usando o nosso hora para fração, certo? Que é a nossa funçãozinha aqui. O nosso usuário vai digitar o horário dessa forma aqui. 9, 2.30, 10, 2.00. E aí a gente vai converter isso para um número float. Então a gente vai, obviamente, vai converter isso para o horário de início e para o horário de fim. Aqui eu usei o ID da equipe como se fosse numérico, mas não tem problema se aqui fosse uma string, certo? Por isso que eu não converti a string para float, certo? Porque aqui poderia ser, por exemplo, equipe de TI, equipe de RH, certo? Equipe de marketing, tanto faz. E aqui sim chega na parte que eu estava falando mais cedo. Aqui são as verificações para ver se o intervalo é aceitável. O que acontece? Aqui vocês podem ver que já é uma verificação relativamente grandinha. Se você tivesse colocado mais intervalos aqui de funcionamento, o que você precisaria fazer, por exemplo, guardar eles numa lista, certo? Então, digamos que o seu horário de funcionamento fosse de 9 até meio-dia e depois de 13 até as 17, certo? Tem um intervalo aqui de 1 hora entre meio-dia e 1 hora que não pode ter nenhuma reunião porque é o horário de almoço, por exemplo. Se você tivesse feito isso, você teria feito aqui em cima um for e percorreria todos esses horários de funcionamento para ver se tem algum valor inválido, certo? E aí basta que um desses valores seja inválido para que o pedido seja recusado, ok? Então aqui basicamente o que a gente está fazendo? A gente está verificando se o início é antes do começo do horário de funcionamento, certo? Então se se a reunião começa antes de 9 horas ou se ela termina antes de 9 horas. Se o cara digitar, por exemplo, que a reunião começa às 6 horas e termina às 7, sendo que nossa sala abre 9 apenas, a gente vai recusar essa reunião, certo? Ou às vezes ele digitou errado, às vezes ele colocou que começa 10 horas, mas que termina às 8 da manhã. Então esse pedido também está errado, certo? Também é inválido, nós vamos recusar ele. A mesma coisa para o horário de funcionamento final. Então, se ele começa depois que a sala termina de funcionar, ou seja, aqui nossa sala termina de funcionar às 5 da tarde. Se a reunião começa depois das 5, digamos 5h30, a gente vai recusar. Se ele termina também depois das 5 horas, digamos 7 da noite, também vamos recusar, certo? Assim por diante. Se isso aqui fosse um for, você botaria um for aqui, for, isso aqui poderia ser, por exemplo, lista de funcionamento, certo? Poderia ficar para cada funcionamento em lista funcionamento, você rodaria esse if daqui e você colocaria uma flag, talvez recusada, igual a true, certo? E aqui, se ele fosse recusado, você não colocaria na nossa lista de prioridade, certo? Então, você colocaria algo do tipo, se não foi recusado, coloca na nossa lista de prioridade, certo? Eu não vou fazer isso, eu vou deixar da forma como estava, mas como vocês podem ver, é uma alteração bem simples de fazer, tudo bem? Não tem nenhum problema.
Então, ok. Se for um intervalo inválido, nós vamos colocar na nossa lista de pedidos recusados. Se não for, nós vamos colocar na nossa fila de prioridade, basicamente usando o tempo de término da reunião como chave, certo? Então aqui nós estamos colocando trocado. A gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente vai precisar desempacotar esses valores depois, e a gente precisa desempacotar na ordem, tá? Então aqui nós temos o horário de fim como a chave, o horário de início como valor normal e o pedido como valor normal também. O pedido é essa string aqui, tá, gente? Então aqui nós trocamos o horário de início e o horário de fim, certo? O fim vem primeiro porque a gente vai organizar pelo horário de fim, e o início vem depois porque ele vai ser só um valor agregado. Então, ok, se você não tiver o heap de prioridade, nesse else o que você precisa fazer é manter uma lista organizada através desse horário de fim aqui, certo? Então você pode ter um for usando um insert e um sort, certo? Para inserir numa lista organizada já, ou você pode fazer da forma como você preferir. Eu usei o heap de prioridade porque eu acho que é uma facilidade que o Python dá pra gente. Então, ok. Aí vai perguntar aqui se o nosso usuário quer parar de digitar. Se ele quiser parar, a gente para o nosso while. Se não, nós vamos continuar, certo? O que acontece? Aqui nós estamos fazendo tudo por um dia só, certo? Esse while aqui é por um dia só, para segunda-feira, por exemplo. Então, quando o nosso usuário falar que quer parar, ele quer parar os pedidos para segunda. Então, o que vai acontecer é que esse for aqui de cima vai alterar o dia, vai para terça-feira agora, e o nosso usuário vai de novo pegar todos os pedidos, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. Digite abaixo todos os pedidos para segunda-feira, e aí ele vai colocar o horário de início, o horário de fim e a equipe que pediu, certo? Aqui o que você tem que ter noção é que não precisa ser necessariamente um pedido para cada equipe, certo? Pode ter uma equipe que faz 2 pedidos. Por exemplo, aqui a equipe 2 pediu de 9 às 10h30 e pediu também das 10h15 às 11h15, certo? E a mesma coisa para a equipe 6, aqui ela pediu de 1 até as 2 e aqui ela pediu de 3h30 até 4h30, certo? Então, ok. E aqui para terça-feira tiveram menos pedidos, tudo bem? Então, se eu fosse rodar isso aqui, eu teria que estar tudo isso aqui na mão. Então, já poupei esse tempo e já coloquei aqui o cenário pronto para a gente, tá? Vou só rodar aqui. Opa, esqueci de rodar alguma coisa. 5. Funcionamento, recusado, horário, dicionário. Ok. O que nós vamos ter aqui agora é a nossa solução. Eu vou colocar a solução de novo no dicionário, certo? Porque eu acho que fica mais fácil de apresentar. Você pode colocar numa matriz e simplesmente guardar os índices na ordem. Então, tipo assim, se você estiver fazendo uma matriz, pode ser que o índice 0 seja segunda-feira, o índice 1 seja terça-feira e assim por diante, certo? O importante é que cada dia vai conter uma lista que vai ser os horários que a gente conseguiu encaixar para os pedidos de reserva, certo? Então aqui eu basicamente fiz a agenda para segunda e terça-feira, que é os dias que importam para a gente. Vou rodar aqui. E agora sim nós estamos aqui no nosso algoritmo em si, certo? Então como é que o nosso algoritmo funciona? Nós vamos ter primeiramente uma lista de realocados, ok? O que é uma lista de realocados? Às vezes nós não vamos conseguir, na verdade muitas vezes, né, nós não vamos conseguir agendar tudo para o mesmo dia, certo? Porque pode ser que tenha pedidos demais e esses pedidos vão dar conflito, certo? Pelos mesmos motivos que a gente já discutiu na parte teórica da aula. Quando isso acontecer, a gente não vai simplesmente cancelar o pedido, nós vamos se alocar ele para o dia seguinte, certo? Nós vamos tentar considerar ele para o dia seguinte para que essa equipe tenha alguma chance de fazer reunião na terça-feira, por exemplo, certo? Nós vamos fazer isso para todos os dias. A gente vai fazer para segunda-feira, depois vamos se alocar para terça, depois da terça para quarta, depois da quarta para quinta, depois da quinta para sexta. E na sexta-feira nós vamos deixar na lista de realocados para quando a gente for rodar de novo o nosso programa na segunda-feira, já tenha alguns valores aqui, ok? Então é basicamente isso. E nós vamos percorrer o nosso dicionário de reservas, ok? Aqui no nosso dicionário de reservas, o que a gente tem aqui? O nosso horário de fim, o nosso horário de começo e o nosso pedido, certo? Então lembrando, o horário de fim da reunião está primeiro aqui porque a gente organizou por esse horário, certo? Então a gente não pode esquecer isso de jeito nenhum. Então, o que a gente vai percorrer aqui para todos os dias do nosso horário de reserva, nós vamos ver quais são os pedidos que vão ficar na nossa agenda, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Tem algum pedido que foi realocado? Se tiver, nós vamos considerar ele para esse dia. Como é a primeira vez que a gente está rodando nosso programa, não tem nenhum pedido realocado, certo? Se nós rodarmos todos os pedidos, todos os dias, e na sexta-feira a gente não conseguir encaixar todos os pedidos que foram feitos
Na nossa agenda, o que a gente vai fazer é vai colocar os pedidos que não foram colocados na nossa agenda aqui na lista de realocados, certo? E enquanto tiver pedidos na lista de realocados, nós vamos adicionar eles no nosso heap, certo? A gente faz isso porque a gente quer ser o mais justo possível, tá? E sempre dar chance para nossas equipes conseguirem fazer as reuniões delas. Então, ok. Essa variável aqui de conclusão, para que ela serve? Obviamente, nós queremos fazer o seguinte: toda vez que a gente marcar uma reunião, a gente quer tirar todos os pedidos que forem conflituosos com aquela reunião, certo? Basicamente, o que acontece? O que é um pedido conflituoso? É um pedido que começa durante o horário da reunião. Então, digamos que eu tenho uma reunião que é de 9 até as 10. Se eu tiver um pedido que começa às 9h30, esse pedido é conflituoso, certo? Porque ele começa durante o horário da reunião. Ou um pedido que termina antes do horário da nossa reunião atual, certo? Digamos que nós temos uma reunião de 9 até as 10 de novo. Nós temos um pedido que acaba às 9h45. Não tem como esse pedido e o pedido que a gente agendou existirem na mesma lista, certo? No mesmo dia. É impossível. Então, inicialmente, essa variável de conclusão guarda o horário de abertura da nossa sala, porque nós não temos nenhuma reunião ainda, certo? Então, obviamente, todos os pedidos que chegarem aqui são pedidos válidos, porque a gente recusou todos os pedidos inválidos aqui em cima, certo? O que acontece é que agora nós temos pedidos que só começam depois do horário de funcionamento, ou seja, a partir das 9 horas. Então, o que falta fazer agora? Agora é o nosso algoritmo em si, certo? Nós vamos percorrer todas as reservas que foram feitas para aquele dia, todos os pedidos que foram feitos para aquele dia, certo? E nós vamos considerar todos esses pedidos e nós vamos sempre ou retirar eles e colocar na nossa lista de realocados, ou então colocar eles na nossa agenda, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeiro, nós temos a nossa lista que está organizada em função do nosso tempo de término, certo? Aqui, ó, 10, 10h30, 11, 12h30, 12h42, 11h25, certo? E por diante. Toda vez que a gente usar o hip pop, ele vai retirar o que tem o menor tempo de conclusão, que nesse caso aqui é o de 10 horas. Depois que ele tirar esse aqui que é de 10 horas, ele vai reorganizar aqui a nossa lista, certo? Aí o próximo pode ser, sei lá, o de 10h30 aqui. E aí, na próxima vez que a gente rodar o nosso algoritmo, ele vai retirar o de 10h30 e assim por diante, tudo bem? Então, ok, ele vai tirar o pedido que tem o menor tempo de conclusão. E aqui nós estamos pegando o primeiro valor do fim, o segundo valor é o início e o terceiro valor é o pedido, certo? Aqui nós temos que fazer dessa forma porque está desempacotando o que a gente colocou aqui em cima, tá? Primeiro era o fim, depois o início, o terceiro era o pedido. Então tem que ser na mesma ordem. Okay? Então, certo. Nós vamos fazer o seguinte, se o tempo de início for menor do que a conclusão, nós já realocamos ele, porque ele está começando depois do nosso tempo de conclusão. A gente poderia fazer aqui também um ou e falar se o tempo de fim também for menor do que a nossa conclusão. Só que o que acontece? Se o tempo de início for antes da conclusão, o tempo de fim também tem que ser antes da conclusão e vice-versa. Não tem como uma reunião terminar antes do horário da conclusão sem que ela tenha começado antes também. Então basta um desses dois aqui. Eu vou deixar aqui o início, tá? Então, ok, se ele for anterior à da conclusão, nós vamos realocar ele para o próximo dia, certo? Se não, nós vamos atualizar o horário de conclusão para a nossa reunião atual e nós vamos colocar o nosso pedido na nossa agenda para esse dia, certo? Então, digamos aqui, nosso primeiro pedido é entre as 9h30 e as 10 da manhã, da equipe 1, certo? E o que acontece? Nós vamos descer nosso for aqui, vamos retirar. Qual o primeiro pedido que a gente tem? É 10 e 9h30. Então, o nosso início aqui é 9h30 e o nosso fim aqui é 10 horas, certo? Ok. O nosso início é 9h30. Qual é a nossa conclusão atual? Como essa primeira vez que a gente rodou é o horário de abertura, que é 9 horas. Então, 9h30 é maior do que 9 horas, certo? É maior ou igual a 9 horas. Então, não tem problema, nós podemos colocar esse pedido na nossa agenda. Então, nós vamos aqui, nós vamos atualizar o horário de conclusão. Qual é o horário de conclusão da nossa reunião? É 10 horas, certo? Como é 10 horas, o fim aqui vai ser o novo valor da conclusão, certo? Então, a nossa reunião conclui às 10 horas. E nós colocamos o nosso pedido de 9h30 até as 10 na nossa agenda para segunda-feira.
Então, nós vamos voltar aqui para esse while e nós vamos tirar mais um pedido. Qual foi o pedido que a gente tirou agora? É esse aqui de 10h30, certo? Ele começa às 9 e termina às 10h30. Então, ok. Qual é o nosso horário de início da reunião? 9 horas. Qual é o horário da conclusão? Agora é 10. Como o nosso horário de início é 9 e 9 é menor do que 10, significa que essa reunião aqui é inválida com a nossa agenda atual. Então, nós vamos realocar ela para terça-feira, certo? Então, nós tiramos aqui o de 10h30. Agora, o que a gente precisa considerar aqui é o de 11 horas, certo? Então, o de 11 horas vai vir, nós vamos retirar ele aqui e nós vamos ver. Olha, termina 11 horas e começa, deixa eu ver, começa às 10. Qual é o nosso horário de conclusão? É exatamente às 10 horas. Tem problema uma reunião acabar às 10 e começar às 10? E outra começar às 10? Não, não tem, tá? Não é questão de algoritmo, assim. Aqui você pode colocar um tempo, assim, por exemplo, 10 minutos, 5 minutos. Mas aqui eu não vou fazer isso porque não faz tanta diferença, certo? Então, basicamente, não tem nenhum problema se um agendamento tiver entre 9 e as 10 e o outro agendamento começar de 10 e terminar 11. Então, aqui eu vou poder colocar ele na nossa agenda. Então, nossa agenda atualmente está de 9h30 até as 10, de 10 até as 11, certo? E aí, novamente, nós vamos atualizar o tempo de conclusão e nós vamos repetir esse processo. No final, quando a gente tiver tirado todos os valores aqui da segunda-feira, nós vamos ter alguns valores na nossa lista de realocados, certo? Esses valores aqui, quando a gente mudar de segunda para terça-feira, eles vão ser colocados dentro dos pedidos para terça-feira, certo? E aí a gente vai entrar de novo nesse while e vai repetir o processo. Quando a gente terminar, nós vamos ter outros valores de realocados, que poderiam ir para quarta-feira, por exemplo. E assim por diante. O importante é que depois que a gente terminar o nosso algoritmo, nós vamos ter a nossa agenda. Rodando aqui a nossa agenda, opa, eu não rodei o algoritmo, perdão. Rodando aqui nossa agenda, nós temos todos os pedidos da segunda-feira, certo? Nós podemos ver o seguinte, olha, nossa agenda começa às 9h30, nossa primeira reunião termina às 10, nossa segunda reunião começa às 10 e termina às 11, a nossa terceira reunião começa às 11h45 e termina às 12h25, a nossa quarta reunião começa às 13 horas e termina às 2, a nossa quinta reunião começa às 2 e termina às 3, e a nossa última reunião começa às 3h20 e termina às 4h20, certo? O nosso dia de terça-feira só tinha 2 pedidos, certo? Esse aqui começava às 9 e terminava às 9h45, certo? E esse começava às 6 e terminava às 5 horas da tarde. Mas a gente pode ver o quê? Que aqui tem várias outras reservas. Isso foram os pedidos que foram realocados para terça-feira, que a gente conseguiu encaixar aqui, certo? Então, nós só tínhamos 2 no começo, aqui nós temos 6 pedidos. Então, quer dizer que a gente realmente conseguiu realocar da forma como a gente queria, certo? E aqui nós temos os nossos realocados que não conseguimos colocar na terça-feira. Então, pode ser que a gente colocou todos os realocados da segunda para terça, mas nem todo mundo que a gente realocou conseguiu um horário de reunião válido, certo? Então, nós vamos realocar esses caras aqui de novo, e assim por diante, certo? Então, esses caras que foram realocados, eles ficariam aqui para quarta-feira. Depois, a gente consideraria eles para quarta-feira, depois pegaria os realocados para quinta e assim por diante. Então, é isso que o nosso algoritmo faz para a gente, certo? Ele consegue dar para a gente a agenda com os horários e as equipes para todos os dias da semana e os pedidos que foram realocados, que tiveram necessidade de ser realocados, ok? No final, na sexta-feira, se tivesse algum pedido realocado, nós poderíamos ou pedir para as equipes refazerem os pedidos para a semana que vem, ou dar prioridade, né? Em falar, olha, na segunda-feira nós vamos primeiro encaixar os pedidos que foram realocados da semana passada e depois considerar os pedidos que foram pedidos na semana passada, certo? Então, basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, deixem um dislike se vocês não gostaram. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse algoritmo aqui, qualquer parte dele, ou então se você tiver alguma sugestão de um problema futuro, certo? Se inscrevam no canal também para não perder os próximos vídeos. E é isso. Até mais.